Mestre é aquele que é reconhecido pelos seus pares. Mantendo a tradição de fazer enquetes no Instagram, eu pedi mais algumas ideias de desenho. Ronald Borges Jr., um artista local aqui de Campo Formoso, mandou 2 ideias que eu gostei bastante. A primeira foi fazer o Glauber Rocha fantasiado de cangaceiro num set de cinema, e a outra foi fazer o Mestre Aguinaldo e suas esculturas. O Ronald está lançando um documentário, já tem um trailer, eu vou deixar o link pro trailer aqui embaixo, e assim que sair o documentário eu deixo o link para ele também. O documentário fala sobre artistas locais. Um desses artistas é o Mestre Aguinaldo, então eu resolvi fazer como se o Mestre Aguinaldo estivesse colaborando com o Glauber Rocha. Os dois são na mesma cena. São 2 ideias numa ilustração só. Eu acho muito interessante essa coisa que o Ronald se refere a esses artistas e principalmente artesãos locais como mestres. Mas o que torna uma pessoa um mestre? Esses dias fizeram essa mesma pergunta para Sula e o Marcos Álvares numa live, e o Marcos respondeu que mestre é aquele que é reconhecido pelos seus pares. Então é basicamente você ser reconhecido pelas outras pessoas que praticam a mesma arte que você. Eu acho muito curioso essa coisa, como existe arte para artista e arte para o povão. Um bom exemplo disso, e eu acho que casou muito bem essas 2 ideias, é justamente os filmes do Glauber Rocha. Ele foi um dos maiores cineastas do Brasil e ele é um dos grandes nomes do movimento do cinema novo. Ele é de Vitória da Conquista, aqui da Bahia, e ele é muito famoso por uma frase célebre que fala: uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. 2 filmes dele muito conhecidos é Deus e o Diabo na Terra do Sol e O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Nos filmes ele retratava muito essa figura do Nordeste, da fome. Era um cinema muito político. Talvez por isso os filmes dele sejam um pouco mais difíceis de ser consumido pelo grande público. Quando eu tive a ideia de fazer esse canal no YouTube, muitas pessoas me deram muitas ideias. Uma delas é que eu fosse uma pessoa mais divertida. Só que não é da minha personalidade, sabe? Essa coisa de você querer fazer arte porque você gosta e fazer as coisas como você gosta, em algum momento vai dar resultado. Talvez não em vida, como foi o Van Gogh, mas as pessoas sentem quando uma coisa é honesta e que tá vindo de dentro. E eu acho que a coisa dessa estética, tanto do Glauber quanto do Mestre Aguinaldo. Você vê várias pessoas dando várias definições diferentes do que eles são, mas no final das contas eles sabem o que são e se mantêm fiel a essa estética própria que eles criaram. Um outro personagem desse documentário, que chama Fibras Invisíveis, é o Mestre Vino. E tanto no documentário quanto no dia da exposição, ele estava comentando sobre como as pessoas diziam que ele era meio bruxo, ou que estava fazendo macumba, alguma coisa assim, justamente por causa dessa arte subversiva. E o que ele fala é que quando ele olha para uma madeira, aquele tronco que está no meio do sertão, da caatinga, ele já imagina que aquele tronco é alguma coisa. No exemplo, ele estava falando sobre uma sereia que ele fez, mas é uma coisa que ele fala, que muitas das artes dele já vem quase pronto da natureza. Ele só precisa mostrar para as outras pessoas como ele está enxergando aquele pedaço de madeira ou aquele objeto. E eu acho isso muito bonito, como a arte às vezes serve para você mostrar para as pessoas o jeito como você enxerga o mundo. Ultimamente eu tenho feito muitos trabalhos no digital, muito por causa disso mesmo, de trabalho. Uma coisa que eu estava conversando com um colega meu esses dias é que todo desenho que eu faço, toda ilustração, tudo que eu faço, sempre começa no papel. E eu acho que eu nunca vou perder essa coisa, sabe? Porque é até uma coisa que o próprio Marcos fala, a gente tá só esfregando plástico com plástico quando tá desenhando no digital. E no analógico você sente o lápis ou a caneta ou o pincel, sente o papel, tem toda uma outra interação com outros sentidos, que é o que você não tem. E eu acho que isso traz a capacidade da gente ser um pouco mais criativo. Todas essas coisas, esses formatos de ver o mundo, quer seja no cinema, seja esculpindo uma madeira ou fazendo um desenho, eu acho que muito dessa parte, e é uma coisa que a inteligência artificial nunca vai propiciar, é o ato de fazer a arte. Enquanto você está fazendo ali, o que é que você sente? Por que você está fazendo aquilo? E eu acho que isso, muitas vezes, é mais importante que o resultado em si. Quando você vê aquela obra de arte, muitas vezes, de primeiro, vai ter um certo estranhamento. E eu acho que isso é bom. Isso faz parte. Porque, ao contrário do que o cinema está se tornando, com essa coisa do Marvel, super-heróis, e a Netflix também, principalmente, que é para você produzir filmes para você assistir com o celular, ou então para você desligar o cérebro. Eu acho esquisita essa expressão de filme para desligar o cérebro, porque a arte deveria ser para fazer você pensar sobre alguma coisa.
a gente ir atrás desses grandes mestres, que eu gosto de pensar que são as referências das minhas referências. Tanto é que eu conheci o Glauber Rocha por causa de uma música do Emicida. Ele fala, ainda é Deus o diabo na terra do sol. Achei essa frase muito massa e eu fui pesquisar, né, de onde era, e eu descobri que era uma pessoa do mesmo estado que eu e precisou de alguém de São Paulo para me apresentar ele, sabe? Então, ir atrás dessas grandes referências é o jeito da gente se manter fiel a essa coisa da arte. E a arte enquanto processo, não enquanto resultado, porque se for só pelo resultado, eu acho que em algum momento a inteligência artificial vai dar conta. Mas o processo, o pegar no lápis, o fazer cada traço, o se permitir errar também, faz parte do processo e é importante até para a gente se construir enquanto pessoa. Existe uma outra vertente dessa conversa toda que é sobre como esses speed artists, fazendo uma autocrítica também, atrapalha um pouco no processo de quem está começando, mas eu acho que já está ficando longo demais, eu vou deixar esse papo para uma outra hora. Acabou que eu não expliquei o processo que eu usei, mas é um outro vídeo que eu também vou ficar devendo, e o resultado dessa arte ficou mais ou menos assim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, considere se inscrever e deixar no comentário qual a sua opinião sobre esse assunto, se fez você pensar de alguma forma diferente, se você discorda de tudo que eu falei, e também dá uma olhada nesse outro vídeo que eu acho que você vai gostar. Até a próxima, tchau!